Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer inenarrável, né, apresentar o doutor Rafael Freitas aqui, né, no nosso ciclo de seminários, né, por várias razões, né, o doutor Rafael Freitas, ele é pesquisador, né, titular da Fundação Oswaldo Cruz, é um colega, né, que eu conheço há alguns anos, né, e na verdade, tem muitas coisas que vale a pena ser faladas, né, a respeito do Rafael. Inicialmente, eu vou tentar ser breve para não ficar uma coisa muito cansativa, mas lógico, né, ele não está, ele representa um dos laboratórios mais tradicionais do Instituto, né, da Fiocruz, né, é um laboratório importantíssimo, né, dentro do Instituto, que é o LATEMA, um laboratório que reúne serviço de referência para o Ministério, tem coleções importantíssimas e uma história acadêmica, né, incomparável, né? É claro que, né, é um laboratório muito querido, um dos grandes laboratórios, né, do Instituto, né? E o Rafael Freitas, ele representa com brilhantismo, né, esse grupo de pesquisa, tem muita história, né? Bom, ele tem uma formação muito bonita, fez biologia na UFRJ e fez iniciação científica, mestrado, doutorado na Fundação Oswaldo Cruz com o Ricardo Lourenço, né? Então, é uma trajetória bastante sólida, uma história acadêmica muito interessante, com um percurso de publicações muito consistente, né? E transitando por diferentes áreas, né? Tem um começo com trabalhos muito importantes sobre dispersão de mosquitos, também estudando outros vetores, teve uma participação, eu não vou ficar falando de todos os trabalhos do Rafael, porque senão aí essa apresentação vai ficar ridícula, né? Mas enfim, ridículo no sentido de vai ficar mais longa que o seminário dele, né? É isso que eu quis dizer, né? Mas ele tem trabalhos que são muito importantes, né, na questão de dispersão de vetores, na interação de vetores com, especialmente, arbovírus, teve uma participação muito relevante no projeto Wolbachia, com contribuições, né, científicas, né, muito importantes, né, e recentemente vem trabalhando com essa questão do infravermelho, que é uma ferramenta, né, assim, muito consolidada em diversos campos de pesquisa e muito promissora para estudos com vetores, né? Então, realmente, eu tenho a oportunidade de tirar uma casquinha, né, desse brilhantismo acadêmico do Rafael, né? A gente tem uma colaboração pequena, né, sobre esse assunto, mas muito promissora. Realmente, para mim é uma honra e um prazer poder compartilhar essa expertise do grupo dele, né? É pequena da nossa parte, sem dúvida, né? Porque realmente a gente só está contribuindo com um pedacinho aí da história. Eu acho que também tem uma coisa importante falar do Rafael, roubando aquela frase de que nem todo herói usa capa, né? Acho que nem todo herói da academia usa jaleco, né? O Rafael é um caso à parte, porque ele coordenou um dos programas de pós-graduação mais tradicionais, né, do Brasil, né, que é a pós-graduação em Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz, fez isso por 8 anos, é uma tarefa realmente, é um piano pesado, né, e fez isso com muita competência, né, o programa é de excelência, né, a nota máxima da CAPES, e realmente né, eu acho que o Instituto tem uma dívida com o Rafael muito grande, né, em relação a isso, né. Para mim foi um prazer poder conviver com o Rafael como coordenador de pós-graduação. Eu fiquei alguns anos, né, nessa toada e sempre foi um convívio muito legal. Aprendi muito com ele. Ele sempre tem uma visão muito institucional das coisas, né? Contribui muito, né, nas discussões e realmente para mim foi um privilégio poder, né, aprender com ele nas reuniões, nos debates, nas discussões, sempre ele colocando as posições dele com muita clareza, né, o que é uma competência rara hoje em dia, né? Então, realmente, eu faço um agradecimento aqui, né, público. E, além disso, né, para quebrar um pouco a coisa, o Rafael, ele tem uma das coleções
de meias, né, mais importantes, assim, da América Latina, né, com exemplares, assim, únicos de colecionador, né, mas eu acho que esse é um assunto que não vou, não é, né, um momento para desenvolver, mas sem dúvida muito, né, sempre é muito divertido, né, conversar, não só sobre meias, óbvio, né, com o Rafael sobre as reuniões. Eu acho que nas reuniões é um colega excepcional, realmente é uma das pessoas do Instituto que faz a vida da gente, né, de pesquisador, melhor, né? Isso é muito legal, né? É bom ter colegas como o Rafael na fundação, né? Bom, quero te agradecer, Rafael, você ter aceito o convite para apresentar. Eu vi que você vai focar o teu trabalho, a tua apresentação em infravermelho, mas sim, estou muito curioso para ver o que você vai falar para a gente. E eu acho que, né, para a gente é uma honra ter você aqui hoje à tarde com a gente. Obrigado, Rafael. Posso fazer um pequeno adendozinho? Que assim do ponto de vista assim do NCT, da comunidade que a gente aqui na primeira edição foi muito baseada na ideia de entomologia molecular mesmo, etc. E o Rafael, um cara que a gente, quando convidou com uma intenção muito específica que foi um pouco desenvolvida em função desse período da pandemia, né? E do período também, do período, por dois motivos, quer dizer, da pandemia e depois e antes disso, da falta de grana que foi fazendo as coisas andarem mais devagar. Então, soma uma coisa com a outra, mas eu acho que nunca é tarde para a gente refletir das coisas e fazer. Exatamente, a gente está começando a conversar agora sobre o que faz daqui para diante como grupo, essas coisas. A lógica é a seguinte, quer dizer, tem uma parte importante de ponte de usar a base de entomologia molecular, a base do conhecimento genômico, etc., que é para conversar com gente que trabalha com campo, que tem um pé na vida real de mosquito, de outros insetos, de outras coisas. E o Rafael, ele é um cara que ele conversa com gente de modelagem, né? Tanto que a gente botou o Rafael, convidou o Ricardo, convidou o Cláudio Struchiner, quer dizer, convidou pessoas que pudessem acrescentar esse troço. E é uma coisa que eu olho com uma certa frustração da gente não ter conseguido ainda puxar mais isso em colaborações mais extensivas dentro do Instituto por todos esses motivos. Mas eu acho que é um ponto que, assim, que é algo que dentro da trajetória do Rafael que ele tem, que é importante para muitas das linhas que eu vejo, que identifico dentro do Instituto, que tem perguntas que precisam ser esticadas para situações de campo, precisam colaborar com gente que tem essa experiência. E o Rafael não é só o cara do campo, ele é o cara do campo que sabe olhar o dado de laboratório, que sabe trabalhar com aquilo, que sabe estender, chegar para o laboratório também, né? E acho que isso ou seja, eu acho que ele faz a coisa completa, né? Então, eu acho que um cara importante de estar ali, tanto para colaboração quanto para criar cultura, né? Então, obrigado, Rafael. Obrigado, Fernando e Pedro, pelas gentis palavras. Uma pena que está calor hoje, Fernando. Eu estou sem meia. Senão até mostrava a meia que eu estou usando, que minhas meias são realmente pitorescas, né? Mas obrigado pelo convite, né? É a primeira vez que eu estou falando aqui no Arthropodium, né? De fato, eu vou dar razão para o Pedro quando ele fala que eu não sei o motivo, mas eu dou razão quando a gente percebe, faz o diagnóstico de que as interações podiam ser mais fortes, né? De fato, a gente tem lá no laboratório, muita gente faz trabalho de campo somente, mas acho que a maioria das pessoas trabalha tanto no campo quanto no laboratório, faz um híbrido, né? Então, as portas do laboratório estão sempre abertas para quem tiver interesse em testar em alguma situação de campo ou semicampo, né, um campo controlado, né, algum trabalho que vem até então sendo desenvolvido somente
em laboratório. Então, é todo o nosso interesse, se a gente puder começar a conversar, ia ser muito bom, ia ser realmente ótimo. Então, eu vou apresentar hoje uma linha que é recente no laboratório. É uma linha que, acho quase todo o campo assim, que se inicia, para cada resultado que a gente tem, aparecem 10 novas perguntas, né? Não é fácil assim, de dar conta de toda essa expectativa que nós mesmos criamos em cima dos resultados, mas, por outro lado, é muito gratificante, né, entender e avaliar como uma coisa nova, qual o potencial de fato que ela tem, né? Tanto entender o potencial e também entender as limitações. Então, isso, para mim, é de grande interesse. Então, eu escolhi, né, esse tema para falar. O Fernando sugeriu essa ideia, eu concordei, achei que era uma boa mesmo, porque tem muita coisa nova, tem muita coisa que a gente não entende ainda, né, apesar de tudo. Ia ser bom apresentar para uma audiência assim, diferente, né, com background, cada um com seu próprio conhecimento, para até tentar elencar novas perguntas ou novas ideias. Então, como o Fernando, né, e o Pedro falaram, assim, o nosso grupo ele tem dedicado assim, muita atenção nos últimos anos, né, diria assim, nos últimos 20 anos, né, chefia do laboratório com o Ricardo, né, e agora com outros grupos, já subgrupos formados no laboratório, que a gente tem tentado entender e compreender melhor é como que funciona essa interação tripartite, né, entre alguns entes presentes na transmissão. Então, nosso olhar ele sempre olha para essas interações envolvendo mosquito, vírus e o que a gente chama de microbioma, né, que pode ser microbiota, for uma coisa de composição, né, de bactérias, mas também como que essas forças, como que essa interação se dá, né, em diferentes situações ambientais, por exemplo. Então, isso tem chamado nossa atenção. Quando a gente fala de patógeno, claro que a gente sempre olha para arbovírus, embora a gente tenha assim pouca coisa, né, em outros sistemas, nosso foco maior sempre foi a Aedes aegypti, flavivírus, né? E como microbiota a gente acaba que trabalha com algumas bactérias, mas o foco principal acaba sendo sim a Wolbachia, né? E como o nosso interesse é nessa interação entre esses entes, invariavelmente a gente acaba que também trabalha com assuntos ligados à vigilância e controle, né? Então isso acaba sendo uma real do nosso grupo. Então eu vou começar a apresentação falando um pouco sobre uma história que a gente vivenciou, né? Aconteceu em Boa Vista, em Roraima, quando foi diagnosticado, depois de quase 30 anos, uma reentrada do dengue 4 no Brasil, né? Então, naquele momento, o Ministério ele convocou um grupo de pesquisadores. Então, me lembro claramente, tinha pesquisadores, pelo menos, da Fiocruz e da UFRJ, e a ideia era que esse grupo fizesse um trabalho de controle vetorial muito intenso em Boa Vista, porque havia sido diagnosticado um paciente com dengue 4 em Boa Vista. Então, Boa Vista, apesar de ser uma capital de estado, é uma cidade assim, muito isolada, é um estado isolado e uma capital ainda mais isolada. Então, a ideia é que nós fizemos assim, uma série de intervenções entomológicas cuja ideia era manter ou evitar que o sorotipo 4 ele se espalhasse para o restante do país. Então, obviamente, hoje, né, 11 anos depois, a gente já sabe que não deu certo. Mas, apesar disso, deu umas importantes lições em relação a controle e vigilância. Então, esse grupo de pesquisadores, o que nós fizemos foi basicamente seguir à risca aquilo que era recomendado por órgãos como a OMS e a OPAS. Então, a gente apenas fez aquilo que era recomendado por essas entidades que trabalham e que recomendam e publicam os guias de vigilância e controle vetorial. Né? Então, resumidamente, o que a gente fez naquele momento foi fazer um trabalho de campo muito, muito extenso. A gente teve à disposição quase 200 agentes de saúde da cidade de Boa Vista e conseguimos, naquela época, inspecionar e visitar cerca de 80%
das casas de Boa Vista. Então, houve visita de mais de 50 mil residências, com mais de 90 mil criadouros eliminados ou tratados, e houve aí praticamente 1.000 casas positivas, né, que foram encontradas larvas do mosquito. Então, houve aplicação de diflubenzuron, aplicação de deltametrina a partir de fumacê, né? Então, esse esquema variou, vou explicar isso um pouco mais à frente, variou de bairro a bairro, como é que foi feita essa aplicação de inseticida, mas ela foi feita a aplicação em todos os bairros em que foi diagnosticado uma pessoa com dengue 4, porque seguido desse caso, o índice de dengue 4 em Boa Vista, foram detectados ainda, se eu não estou enganado aqui, algo em torno de 15 pessoas que tiveram, através de PCR, tiveram a presença do dengue 4 confirmada, né, logo depois, em bairros diferentes. Agora, tudo acontece devido ao fato de que essa detecção, né, como é que se deu toda essa história em relação ao dengue 4, né? Primeira coisa é que a confirmação do dengue 4 ele aconteceu entre a semana 31 e 32, semana epidemiológica 31 e 32. Né? Então, para quem não sabe, o Ministério da Saúde organiza as semanas epidemiológicas do ano de forma numérica e cronológica crescente. Então, a primeira semana, de 1º de janeiro a 7 de janeiro, é a semana 1. A semana de 8 a 14 de janeiro é a semana 2. E por aí vai até chegar na semana 52, que é a última semana de dezembro. Então, pode-se ver que estava tendo um surto de dengue 1 e 2 em Boa Vista, e a confirmação do paciente com dengue 4 se deu entre a semana 31 e 32. Então, isso aconteceu 7 a 8 semanas depois da coleta do paciente. Então, para o paciente ter sintoma, um mosquito infectado com dengue 4 deve ter picado esse paciente na semana 23. Então, a gente demorou aí quase 9 semanas. 9 semanas são 2 meses. Demorou 2 meses para se iniciar uma campanha de controle vetorial, que foi, de fato, assim, enorme, mas demorou 2 meses para começar a campanha de controle após a picada de um mosquito infectado com dengue 4 num hospedeiro suscetível. Então, claro que isso teve um efeito assim, enorme, né, nosso objetivo inicial, que era de evitar o espalhamento do dengue 4 para o restante do país. Né? Mas, apesar disso, o que a gente fez foi o município de Boa Vista, por sorte, ele fazia trabalho com monitoramento de ovitrampa, então a gente conseguiu pegar paletas de ovitrampa de Boa Vista 2 semanas antes, durante, 3 meses depois e 6 meses depois, né, da nossa intervenção. O que a gente queria com isso? A gente queria avaliar qual foi o sucesso, né, da nossa ação, se teve algum sucesso. Então, a gente teve que olhar para as ovitrampas, né, do município para poder entender melhor como é que se deu, qual foi o sucesso que a gente teve nesse grande esforço de controle que foi empreendido em Boa Vista. E, em paralelo a isso, o que a gente fez também foi, durante o trabalho que a gente fez, foi coletar todos os amostras. Tudo bem, meu amigo? É que eu estou... O que a gente fez foi coletar todas as amostras que foram coletadas, né, com vida, se fosse larva ou mosquito adulto. A gente trouxe para o laboratório aqui na Fiocruz do Rio e nós fizemos análise para a presença de dengue, né, nesses pools, e de 391 pools que a gente testou, apenas um foi positivo. Então, isso equivale a 0,25% dos mosquitos foram positivos para dengue. Então, isso só reforça o fato de que, de fato, é difícil encontrar mosquitos naturalmente infectados com arbovírus. Né? Então, olhando para esses resultados, o que a gente fez foi o seguinte: a primeira coisa que a gente fez foi dividir a cidade de acordo com o histórico de aplicação do fumacê. Então, aqui está uma divisão da cidade. Esses 3 bairros mais escuros, eles correspondem à Zona 1, que são aqueles bairros onde teve 6 ciclos de aplicação de deltametrina. Os bairros cinza claro são da Zona 2 e mostram os lugares onde também teve caso de dengue 4, mas são os bairros que teve apenas 3 ciclos de fumacê, 3 ciclos de deltametrina, e os bairros brancos são aqueles controles onde não teve nenhum caso de dengue 4 e, portanto, não houve aplicação de deltametrina via fumacê. Então, a gente tinha 3 zonas diferentes. Então, o que a gente viu nesses gráficos abaixo é a quantidade a média de ovos por ovitrampa que a gente tinha
pré e pós-intervenção, a linha pontilhada é a nossa intervenção. Então, a gente pode ver que em nenhum das 3 zonas que a gente fez o trabalho, né, não houve nenhum impacto na diminuição da densidade de ovos coletados nas paletas. Então, de certa forma, fazer toda aquela eliminação de criadouro, tratamento de criadouro que não dá para eliminar e ciclos de deltametrina, isso teve nenhum impacto na redução de ovos coletados nas paletas. E, por outro lado, a nossa atuação quadruplicou a resistência a inseticida, a piretroides de Boa Vista, dos Aedes aegypti de Boa Vista. Ou seja, assim, bem francamente, talvez valesse a pena não ter feito nada, porque a nossa atuação, apesar de seguir todos os protocolos de OMS e OPAS, ela não trouxe nenhum resultado positivo. Logo depois começaram a pipocar casos de dengue 4 no país inteiro, e aí, bem, o resto da história você já sabe, né? Dengue 4 espalhou rapidamente e a gente não teve êxito em segurar. Mas a gente acha que parte significativa dessa explicação, digamos assim, de um certo fracasso, reside no fato de que a atividade de controle só começou 8 a 9 semanas depois do caso confirmado de dengue 4. Então, a gente tem uma ideia assim, que pode funcionar muito bem na teoria, mas que na prática é um pouco diferente. Então, de forma bem resumida, a gente tem a vigilância, que pode ser de forma entomológica ou epidemiológica. A vigilância entomológica, a grosso modo, ela pode utilizar armadilhas dos mais variados tipos, e ela teria como que possui maior densidade de vetor. E aí, com isso, o controle pode ser feito especificamente nas áreas, né, nos hotspots, onde essa densidade de vetores é maior. A vigilância epidemiológica, por outro lado, pode usar um teste molecular, pode usar um teste imunológico, ela vai dizer aonde estão os pacientes que estão se infectando. Isso também poderia servir para guiar o controle vetorial para as áreas onde tem mais gente adoecendo. Então, isso é como é na teoria, infelizmente, a prática não é assim, né? Então, o que a gente vê em relação à vigilância entomológica é que pouquíssimos municípios do Brasil utilizam armadilhas que geram indicadores entomológicos, indicadores melhores do que o LIRA, que é o que a maioria dos municípios usa, né? E, com isso, o controle vetorial ele é feito de forma homogênea no espaço, quando o risco de transmissão, ele obviamente, né, é um pouco óbvio isso, mas ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Determinadas regiões da cidade têm mais risco de ter transmissão do que outras. Como não se tem uma vigilância entomológica muito efetiva, se desconhece quais são essas áreas de maior risco. E o mesmo acontece para a vigilância epidemiológica. O número de pacientes que é submetido à confirmação por exame molecular, ele é muito limitado. O diagnóstico geralmente ele é feito em sintoma, e os dados muitas vezes são usados apenas para relatos epidemiológicos, né, para boletins e tal, e não geram, a partir do diagnóstico, um mapa de transmissão de risco, onde o gestor municipal sabe aonde que se tem o hotspot de transmissão. Então, com tudo isso, o que gera é uma vigilância que não tem um time muito adequado, uma baixa eficiência de controle vetorial e altas transmissões de dengue, zika e chikungunya nas cidades endêmicas do Brasil. Então, a gente percebe que uma das questões mais críticas é saber, né, localizar no espaço e no tempo onde estão os arbovírus. Isso, de fato, é uma dificuldade assim, tremenda, enorme. Então, como é que a gente faz isso, geralmente? Então, muitos trabalhos na literatura mostram esse encontro de mosquitos, né? Pode ser Aedes aegypti, Aedes albopictus, tanto faz nesse caso, mas mosquitos naturalmente infectados. Então, como é que as pessoas fazem isso? Geralmente, elas criam, assim, durante um certo espaço de tempo, esforços, né, contratação de pessoas ou parcerias com o serviço, para fazer a coleta de o maior número possível de mosquitos. Então, pode usar armadilha, pode usar aspirador, fazer uma coleta ativa, mas coleta esses mosquitos, traz para o laboratório, identifica e faz PCR, individual ou em pool. Então, isso geralmente assim funciona, só que isso não é feito como parte do serviço. É feito muito mais em iniciativas do ponto de vista acadêmico. E tem um problema que é muito crítico, né? É que é muito difícil encontrar mosquitos naturalmente infectados. Então, aqui eu estou dando 2 exemplos do Brasil, um do México, né? O percentual de mosquitos infectados, ele geralmente, na literatura, ele não passa de algo em torno de 5% a 8%. Claro que existem trabalhos que mostram percentuais maiores, 16%, 40%, mas isso é muito, muito raro. E, geralmente, quando é assim, não é uma coleta
cega, é uma coleta enviesada, né? Há uma rede de informação para saber onde está tendo pessoas com sintoma de dengue, aí a coleta é feita naquela casa, então isso maximiza os resultados. Mas, de certa forma, a gente entende que o PCR também não é uma alternativa viável para... Então, a gente percebe que o PCR também não é uma alternativa assim, muito viável para isso, porque bem, ele tem um custo alto, o custo dele pode ser de 3 a 15 dólares por amostra. A gente vai trabalhar com um mosquito individual, né, que gera uma informação assim, muito mais rica, fica mais caro, o dólar também está muito caro, então é difícil a gente fazer isso numa quantidade muito grande de mosquitos, e ainda requer um técnico treinado para poder fazer esse processamento de uma quantidade grande de amostra num tempo adequado, né? Então, com isso, nosso entendimento é que é difícil se criar uma forma de fazer uma vigilância entomovirológica, que seria essa de buscar infecção natural em mosquitos, quando a gente tem um PCR que tem todas essas limitações, né? Funciona muito bem, mas tem essas limitações, e que como que essa informação ela pode ser utilizada para guiar uma estratégia de controle vetorial, uma vez que ela muitas vezes não é produzida em tempo adequado. Então, para isso, a gente tem apostado, vai ser um pouco feio, né? Falar assim, não aposto nada, apenas vejo o dado como ele é. Mas, assim, o que a gente tem acreditado é que o infravermelho ele pode ajudar nessa missão, né? De tentar entender num tempo adequado aonde que estão os mosquitos infectados, né, numa condição de campo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar na hora que aparecer. Não precisa esperar o final não, tá, gente? Então, o que é o infravermelho? Então, o infravermelho é uma faixa de luz visível, assim, é uma faixa de luz assim, bastante limitada, né, que vai ali mais ou menos de 750 a 2.500 nanômetros, né? Então, compreende essa faixa de luz. Então, o que a gente tem visto no laboratório é como é que ele funciona, né? Então, a ideia é que qualquer molécula ela vibra na frequência específica, né? Então, elas têm frequências específicas que fazem as moléculas vibrarem. E a absorção de luz, de energia, ela acontece justamente quando a frequência de luz corresponde à frequência na qual as moléculas vibram. Então, o que a gente faz é coletar um espectro que vai medir a vibração e a absorção de energia ao longo dessa faixa de 750 a 2.500 nanômetros. Né? Então, o infravermelho, em particular, ele tem assim, um foco, né, em determinados átomos, que é o carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e o enxofre, se eu não estou enganado. Né? Então, a ideia é que a gente consiga, a partir da análise do espectro, identificar ou fazer inferências a respeito da composição da amostra biológica. E é uma técnica que é muito sensível. Então, isso também é um fator assim, bastante interessante para a questão de diagnóstico, né? Que é o que a gente está tentando investigar mais a fundo. E, de fato, assim, é verdade que o infravermelho ele já é muito utilizado em uma série de setores industriais até, mas em outros campos de pesquisa. Então, aqui eu citei alguns para poder até dar uns exemplos assim, um pouco, né, diferentes, assim, até. Então, o infravermelho ele pode ser usado em astronomia para poder avaliar a movimentação de galáxias, se elas estão se aproximando, se elas estão se afastando umas das outras. Ela pode ser usada para avaliar fraude em pinturas, a partir da composição da tinta. Ela pode ser usada em drones para investigar plantação de maconha embaixo de florestas. Né? Então, assim, existe uma série de exemplos, né, que mostram uma utilidade dessa tecnologia de infravermelho. Então, aqui eu separei alguns mais. Então na indústria, né, de alimentos, por exemplo, ele é muito utilizado para fazer avaliação de qualidade de determinados alimentos. Então, separei aqui um exemplo de uma maçã. A partir do infravermelho, se consegue avaliar a composição da maçã e consegue saber se por fora daquela casca vermelhinha e bonitinha, se a maçã está já apodrecendo ou se ela ainda tem uma duração de alguns dias até o seu consumo. Mas você sabe dizer
Porque é engraçado, eu sempre olhei isso e eu vi mais espectroscopia de infravermelho associada, sei lá, tem uma hidroxila aqui, uma carboxila colar, a grupos químicos relativamente genéricos, né? Como que isso consegue? O que é o grupamento cromóforo numa coisa complexa como essa? Quer dizer, que marca ali? Então, Pedro, em relação ao infravermelho, tem ainda muito pouco estudo que consegue olhar para um espectro e avaliar quais são os pontos daquele espectro que correspondem a determinado componente químico ou bioquímico, por exemplo. Isso está mais avançado em relação a outras faixas do espectro de luz. Então, existe, por exemplo, o mid-infrared, que é uma área que tem mais estudos associando picos a ocorrências de determinados compostos químicos. Para infravermelho, isso não tem ainda muito claro, não. Legal. Então, outro exemplo aqui também é que foi desenvolvido um infravermelho portátil, né, que é o que esse rapaz está segurando, mirando na maçã, onde ele consegue dizer para você também quantas calorias tem aquele alimento. Então, é uma coisa assim mais imediata, você aponta esse portátil, que é o tamanho de uma chave de carro, para a maçã e te dá um retorno dizendo quantas calorias tem naquela maçã, por exemplo, uma batata, ou um sanduíche, tudo mais. E existe um celular chinês que tem uma câmera acoplada que ele tira a foto, né, do alimento e também dá esse retorno imediato para avaliar componentes de lipídio e tudo mais, e também fala quantas calorias tem no alimento ao qual você tirou a foto. Um exemplo mais recente, né, de que serve também para avaliar a composição de carne, né, em embutidos, enlatados, então consegue avaliar qual é a composição que tem de frango, porco, vaca e tudo mais, né, em carnes embutidas. E chegando agora um pouco mais perto, né, do que da nossa área, ele foi utilizado para desvendar assim, um caso que ganhou assim, certa repercussão no passado, acho que uns 2, 3 anos atrás, onde mostrava, né, que existia uma falsificação de remédios, né, de antimaláricos, que era bastante significativa. Então, o enfermeiro conseguiu identificar quais eram os remédios os lotes que estavam adulterados, né, e, portanto, tinham uma composição alterada, e o enfermeiro conseguia fazer esse diagnóstico da falsificação. Então, já voltando para a parte de entomologia, o que a gente sabe, né, em relação à aplicação de entomologia? Então, é uma aplicação assim um pouco mais recente, né? Se eu não estou enganado, os primeiros trabalhos de infravermelho eles datam dos anos 2000 e eles têm assim dois grandes grupos, assim, ou dois grandes tipos de pergunta. Então, os trabalhos eles servem para avaliar a idade dos insetos. Então, se foi feito com besouro, com mosquito, né, com mosca e outros insetos mais. Então, avaliava a idade. E a idade, do ponto de vista de um inseto vetor, né, hematófago, é muito interessante, porque a gente sabe que apenas os mosquitos mais velhos que se transmitem, de fato, né, um arbovírus, porque o mosquito tem que sobreviver, pelo menos aí para dengue, uns 10 a 14 dias, né, que é o tempo que ele leva para ingerir o sangue de um hospedeiro em viremia, né? Esse sangue tem que ser digerido no corpo do mosquito, o vírus tem que se disseminar para o corpo inteiro e alcançar a glândula salivar de novo. Então, a gente sabe que existe um risco maior de transmissão numa área, por exemplo, que tenha mosquitos mais idosos, né? Se todos os mosquitos forem muito jovenzinhos, não tem muito risco ali. E essa técnica também foi muito utilizada para a identificação de espécies críticas de insetos, né? Então, seria uma forma adicional sem olhar, obviamente, para a morfologia, mas seria uma forma de classificar, né, insetos a partir do espectro, sem se preocupar com a morfologia do vetor. Então, basicamente, esses dois tipos de pergunta recorriam ao infravermelho para poder elucidar, né, tanto a idade quanto a classificação taxonômica de algumas espécies. Rafael, E a nossa pergunta... Oi. tudo bem? Você só Tudo. meteu o pitaco aí na pergunta do Pedro, né?
a questão da função química, né, e a detecção pelo infravermelho, né, e muito provavelmente esse lado analítico está se baseando, eu não sei se você pegou essa parte mais química do processo, né, que é o efeito batocrômico, né, e hipercrômico, né, que é o deslocamento, né, para o vermelho, né, do pico, mas em cima da função química, né? Então, isso é possível identificar e identificar a quantidade pelo tamanho do pico, né, pela altura do pico, que é o efeito que espectroscópico chama hipercrômico, né? Então, hein, Pedro, essa questão, né, de identificação está relacionada a isso, em relação ao infravermelho, né? Muito provavelmente, quer dizer, já tem espectros definidos para essas substâncias e eles sobrepõem esses espectros, na verdade. Entendeu? Ah, não, beleza, Lu, entender, eu entendi, mas assim, eu tô ouvindo isso agora, então assim, não é Legal. uma parte que eu tô acompanhando, Uhum. não, cara. Essa parte química para mim é novidade. Então, assim, como eu falei desde o início, né? Esse tudo Uhum. é novo, então assim, a ideia justamente é poder trazer para cá e tentar até ajudar no entendimento. Essa é uma parte Uhum. que, cara, a gente não entende, né? Até, Uhum. até onde a gente está acompanhando Então, essa classificação. Existem já alguns picos de infravermelho que eles são uhum. conhecidos, né? Então, a água, por exemplo, ela tem os picos, e a água tem um papel, cara, assim, enorme, Sim. né? No espectro do infravermelho, porque é ali Uhum. que está essa variação toda. Mas, além da água, cara, existem poucos picos que são já conhecidos, né? Cuja posição exata é conhecida. Assim, pelo menos onde a gente está acompanhando essa nossa visão. Então, vai ser bom se a gente puder depois trocar uma ideia para até Legal. para tentar. Em alguns slides eu mostro o espectro das coisas que a gente mede. Então, vai ser legal poder olhar o espectro e ter essas considerações em mente, né? Sim. Por exemplo, assim, intuitivamente, por exemplo, o troço do remédio, pô, é óbvio, né? Tranquilo, tá? Uma mistura simples de botou. A idade eu consigo imaginar, porque tem coisas que vão acumulando, tem pigmentos que vão acumulando, algumas coisas que vão acumulando com a idade, que são Uhum. conhecidas, né? Que também eu entendo. Então, tem algumas coisas assim moleculares. Não. Agora, para mim, a coisa de vírus é que eu estou aqui. Mas vamos lá, vamos discutir isso mais para frente aí depois. Vamos. Tá bom, tá Vamos bom. conversar. Tá bom. Então, assim, essa ideia, né, que é o grande mote assim, do trabalho, é tentar avaliar se o infravermelho consegue fazer o diagnóstico de infecções de arbovírus e mosquitos. Então, essa é a grande ideia. Ela surgiu, né, por conta da emergência de saúde pública global do Zika em 2016 e o lançamento de um edital do USAID, no qual uma pesquisadora australiana, que é a Meg Sikulu, né, da Universidade de Queensland, contactou algumas pessoas aqui do Brasil para iniciar uma colaboração. Então, a gente aplicou uma chamada para lá, né? Essa chamada tinha como objetivo principal que pesquisadores do mundo todo apresentassem projetos para trabalhar com Zika. A nossa proposta foi essa, o trabalho foi contemplado e a partir daí começou a investigar o papel do infravermelho nessa história. Então, o infravermelho se mostrou para a gente como uma ferramenta assim, bastante interessante, porque a ideia que a gente tinha, né, naquele momento é que a gente poderia fazer a coleta desse espectro de maneira assim, bem rápida, bem direta, com um mosquito fresco. Então, a ideia é que a gente pega... Então, aqui está o desenho, então aqui é uma placa branca que tem uma reflectância muito alta da luz, então aqui a gente chama ela de espectralon. A gente coloca o mosquito posicionado assim, né, de lado para poder pegar com uma sonda que está aqui a coleta do espectro. Então, a gente organiza o mosquito assim, essa coleta do espectro do mosquito fresco, né? Então, assim, a gente não tem que processar, não tem reagente, não tem nada. Bota o mosquito ali e pega o espectro. Então, a gente, nesse primeiro momento, coletava espectro tanto do tórax, né, quanto da cabeça, porque a gente tinha aquela ideia, mas não sabe bem para qual tecido que vai olhar, se vai ser um, se vai ser outro. Então, começa coletando o espectro tanto do tórax quanto da cabeça, são espectros diferentes.
eles não são, né, iguais. E depois que a gente posiciona o mosquito e posiciona a sonda, a coleta do espectro é simples, feita a partir de se pressionar a tecla do espaço nesse laptop que está aqui em cima do espectrômetro do infravermelho, né? É pequeno o equipamento, ele tem o tamanho assim de uma caixa de sapato, assim, um pouco maior, né? Então ele é fácil assim de trabalhar. E com o primeiro trabalho que a gente fez, que foi esse do Zika, né, que foi o trabalho financiado pelo USAID, a gente viu que o infravermelho ele tinha uma vantagem assim, econômica muito grande em relação ao PCR, né? Porque ele conseguia ter o seu diagnóstico 18 vezes mais rápido do que o PCR e ele era 110 vezes mais barato. Então, isso trazia, na nossa visão, isso trazia uma vantagem que estimularia o contínuo desafio, né, do infravermelho para ver em quais condições Por que vocês ele excluíram o funciona. abdômen? Porque a gente entendeu que para o mosquito ser vetor, né, a gente precisava ter uma ideia melhor da cabeça, Pedro, da cabeça do tórax, né, que a gente imaginava que tinha assim uma quantidade maior tinha assim uma chance de ter o vírus por mais tempo, né? Foi uma decisão assim, a gente, de fato, também não tinha muita condição de fazer tudo, cara. Então a gente meio que escolheu fazer essa busca por cabeça e tórax. Em alguns momentos a gente também olhou para abdômen, tá? Então é capaz de ter algum dado aqui que a gente fala para abdômen também, mas não foi todas as vezes, não. A gente hoje tem olhado muito mais para cabeça e tórax do que para abdômen, tão somente. Rafael, desculpa, é uma curiosidade, desculpa se é uma pergunta ignorante. O estado nutricional dos mosquitos não altera o resultado? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, sim. Certamente. Não, muito provavelmente não, certamente. Vai influenciar o espectro. E como é que você corrige isso para fazer o diagnóstico? Então, a gente não corrige isso ainda. Todos os resultados que a gente tem, que eu vou mostrar, eles são baseados em dados do laboratório, a princípio. Então, a gente não está chegando ainda nessa etapa de ter que corrigir para o conteúdo alimentar do mosquito, se está alimentado ou não. Uma outra pergunta. Esse cara está morto, né? Ele não está dormindo, não, né? Ele está recém-morto. A gente mata ele e bota aí na placa. Tá, mas ele não... Dormindo, ele funciona também? Dá tempo de botar um cara... Poxa, Pedro, sabe qual é o problema, cara? Quando a gente bota ele para dormir, a gente tem um problema que é como que a gente mata o mosquito. Se a gente matar um mosquito no gelo, ou na geladeira, ou no freezer, a gente vai afetar e alterar as propriedades da água. E aí, com isso, vai embaralhar todo o espectro. Então, a gente mata com acetato. Então, a gente mata com acetato de etila e depois não bota para dormir, não. Morreu, morreu. E esse é um dos gargalos, assim, que a gente tem que matar o mosquito de um jeito específico. A gente matar um mosquito congelando, cara, o espectro dele fica todo diferente. Eu vou explicar mais para frente, mas assim, todo diagnóstico infravermelho ele é baseado no padrão na padronização que a gente fez. Então, para a gente poder ver depois se funciona ou se não funciona, a gente tem que seguir as condições metodológicas do nosso padrão. Senão, a gente está testando uma coisa diferente e não vai ter um resultado adequado. Olha, uma sugestão, uma maneira que você poderia imobilizar o mosquito é anestesiar com CO2 e depois remover as pernas e as asas. Ele está um mosquito vivo e não móvel. Beleza, Marcelo, obrigado. Está anotado aqui. Estou anotando as coisas, então às vezes eu demoro para responder, porque eu estou tomando nota também. Então, vamos lá. Então, assim, o que a gente tinha visto nesse momento é que o infravermelho ele tinha esse fator que era interessante e que ele demorava muito pouco. Assim, então, para coletar o espectro, demora em torno de 3 segundos. Então, isso pareceu ser algo interessante. Né? Claro que dependente para ver se funciona. Né? Então, o que a gente fez foi criar o experimento. Então, eu vou explicar como é que a gente faz, de um modo geral, o experimento, porque todos os outros depois são muito parecidos.
né, a parte metodológica. Então, vou explicar isso em detalhe, mas a gente pega uma população aqui do Rio de Janeiro, né, a gente sempre quer trabalhar com mosquito de campo para evitar qualquer tipo de inferência, trabalhar com colônia. Então, a gente traz para o laboratório, separa lá os adultos, as larvas, pupas, adultos. Então, a criação é toda feita igual, né, os mosquitos comem a mesma comida, os adultos estão lá no mesmo ambiente, tudo direitinho, até que quando chega na fase adulta, a gente separa 2 grupos para fazer a infecção. Então, nesse caso, a gente separou fêmeas inseminadas, né, com 5 a 6 dias de vida, e fizemos uma parte desses mosquitos, fizemos a infecção com Zika. A infecção com Zika. Então, a gente trabalha sempre com 2 coortes. Então, a primeira coorte, a gente chama sempre ela de coorte de calibração. Então, a gente tem um grupo, né, que se alimentou com o vírus, que é o grupo dos infectados. Então, no caso do Zika, a gente usou esse isolado de Zika. E no caso do controle, é um mosquito que tem exatamente as mesmas condições assim, de criação, o mesmo histórico, e que esse mosquito, a única diferença é que ele não ingeriu o vírus, mas ingeriu a sangue com cultura de célula, a mesma célula, C636, no qual o Zika foi amplificado. Então, essa é a única diferença, é de fato a presença do vírus. O resto, todas as outras variáveis, a gente tenta sempre manter igual, né? A idade do mosquito, a população de origem e tudo mais. Então, o que a gente faz, nesse primeiro momento, é infectar o maior número possível de mosquitos. A gente sempre tenta manter assim, algo em torno de 100 indivíduos a cada tratamento, em cada ponto, para a gente poder ter uma quantidade boa assim, de dado. Né? Então, o que a gente fez foi escolher aleatoriamente algo em torno aí de 60 a 100 mosquitos no dia 4, 7, né, e 10 pós-infecção para poder fazer o PCR. Então, o que a gente faz nesse primeiro momento, a pós-calibração, a gente entende qual é o grupo que cada mosquito pertence, a gente faz o PCR para poder confirmar essa infecção e tentar buscar, a partir daí, o que seria um espectro médio do mosquito infectado e um espectro médio do mosquito não infectado. Aí, terminada essa primeira etapa, a gente parte para a segunda. Então, aqui nessa imagem tem essa luz amarela aí que está exemplificando a coleta do espectro, nesse caso aí, da cabeça do tórax do mosquito. Então, no segundo momento, o que a gente faz... Você olhou o tempo zero? Você olhou o tempo zero também? Não olhei não, Pedro. A gente só olhou nesse exemplo aí o dia 4, 7 e 10, pós-alimentação, pós-infecção, né? Então, depois a gente parte para a coorte número 2, a gente faz exatamente o mesmo procedimento de infecção, separa os mosquitos no mesmo dia e coleta os espectros, né, desses indivíduos. E aí depois a gente tenta, né, a partir de uma análise que é a Partial Least Squares, a gente tenta, e usando alguns softwares também, a gente faz a análise do espectro do indivíduo para ver se, a partir do espectro, ele deveria ser classificado como sendo um mosquito do grupo dos infectados ou do grupo controle. E depois a gente faz um novo PCR para poder avaliar a acurácia da nossa classificação. Então, assim, em linhas bem gerais, é assim que a gente faz esse experimento. Então, assim, para cada vírus ou para cada situação que a gente queira avaliar, a gente vai seguir mais ou menos esse protocolo. Então, aqui são os resultados do trabalho que a gente fez com Zika. Né? Então, aqui abaixo, à esquerda, a gente tem o espectro, né, de um modo geral. Então, tem alguns picos que são conhecidos, que podem ser tanto da água quanto da sonda. Né? Então, esse aparelho que a gente usa, por exemplo, é o LabSpec 4, e ele tem esses picos aqui, tanto no 1000, né, esse pico aqui, quanto esse aqui de 1800, que é onde as lentes que ele usa tem uma sobreposição das lentes. Então, tem esse pico, mas ele é puramente artificial a partir de um alinhamento dos espectros. Então, isso a gente não consegue prestar atenção e dar muita atenção para isso, mas, de certa forma, né, os espectros são, nesse caso, dos infectados pelo Zika e do não infectado, eles são assim, são até visualmente diferentes. Vão ver casos mais para frente que é mais difícil assim separar, e os espectros são muito mais sobrepostos. Então, quando a gente pega aqui no gráfico à direita, cada ponto é um indivíduo, e a gente consegue fazer essa separação, assim, está razoavelmente bem separado a acurácia, né, para ver o mosquito infectado ou não infectado, tanto no 4º quanto no 7º dia após a infecção. Então, aqui tem uma tabela que mostra assim, a acurácia e a especificidade para cada situação, né, para cada coorte que a gente usou,
e também para cada dia, 4, 7 ou 10 dias pós-infecção. Então, de um modo geral, de forma assim um pouco resumida, a gente vê que o infravermelho foi capaz de fazer a distinção, né, da presença do Zika com uma acurácia de 92,5%. Então, esse foi o primeiro resultado que a gente teve no laboratório. Claro que a gente destrinchou isso um pouco mais, né? Então, quando a gente foi olhar, esse foi o nosso primeiro momento, então a gente olhou também para o abdômen. Então, quando a gente pegou aqui cabeça e tórax, uma coisa só, e abdômen diferente, a gente percebeu que para a Zika a gente tinha uma acurácia maior, né? A acurácia para a Zika foi de 97,3%. Olhando especificamente para o dia 7 DPI, não houve o diagnóstico errado de nenhuma amostra. Então, assim, houve uma acurácia de 100% para a Zika, olhando na cabeça tórax no 7º dia após a infecção. Então, um resultado assim, que foi bastante encorajador e surpreendente ao mesmo tempo. Quando a gente desce... Você está usando o quê? Isso é a razão entre num comprimento específico? Como é que é o critério? O que é esse número? Qual? Esse número aqui é 1,5, 3? Então, isso é quando a gente faz a classificação, a gente atribui um score para o mosquito não infectado e um outro score para o mosquito não infectado. Então, por acaso, o mosquito não infectado ele foi 1. O mosquito infectado foi 2. Aí 1,5 seria o lugar equidistante ao score de 0, ao score de 1 e ao score de 2. Então, isso é um output da análise estatística que a gente usa só. E, então, esse score é o número 1,5 na forma da curva, isso? Rapidinho, só terminar de responder a pergunta anterior. O número 1,5 ele é puramente arbitrário. A gente poderia dizer que era 5 e 10. Então, esse threshold ele apenas é o número que representa uma distância equidistante do score do positivo para o score do controle. Mas isso é baseado na forma do espectro ou em alguns pontos do espectro que compara um com o outro? Não, o espectro, como ele vai de 750 a 2.500 nanômetros, a gente tem uma medida quantitativa para cada nanômetro. Então, no final, a gente tem uma série de dados de mais ou menos 1.800 pontos por espectro. Certo? Entendi. Então, a gente tem lá qual foi a medida daquele mosquito no comprimento de onda 750. Aí tem uma observação. Comprimento de onda 751, 752. Então, tem dados até chegar no 2.500. Então, a partir dessa análise do partial least square, a gente consegue comparar esses números, né, que é a quantidade de energia que foi absorvida para cada comprimento de onda nesse intervalo de 750 a 2.500. Sim, Rafael, mas você escolheu ali, no espectro anterior, você escolheu um pico, que provavelmente tem 2 picos ali, no azul e vermelho, ali nos seus gráficos, infectado e não infectado, que aparece esse efeito hipercrômico, né? O vermelho é bem maior. No slide anterior que você mostrou. Então, muito provavelmente, você está usando algum valor ou de um pico ou de outro, né? Não, a gente não usa o valor do pico, não. O que a gente consegue fazer... É que eu não consigo ver quem está perguntando. Eu tento identificar pela voz. É o Lugulo. Beleza. Então, aí, Lugulo, o que a gente consegue, depois tendo essa análise, a gente não olha só para pios específicos, não. A gente consegue avaliar quais são os pontos, né? Que seria assim, o número mínimo de pontos que a gente consegue encaixar no modelo. Isso varia, mas isso é uma coisa assim, muito matemática, cara. A gente não olha só para o pico que a gente encontra, não, até porque a gente sabe que parte dos picos que a gente está vendo são restritos à água. Sim. Então, eles não têm a ver com a nossa amostra biológica em particular. Então, a nossa análise ela não é feita em pontos ou em comprimentos tão específicos assim do espectro, não. Sim, então, nesse sentido, até tem outra pergunta, né? Se você olhou, quer dizer, um outro vírus, para chikungunya, o espectro, né? Qual é o nível de sobreposição desses espectros para vírus diferentes, por exemplo? Vamos chegar lá. Isso? Por enquanto, eu estou falando só de Zika. Chikungunya vai chegar um pouquinho mais para frente. Tá bom. Olha, aqui fala, Marcos. Tem
tem uma pergunta, uma dúvida. Você não poderia fazer o PCR do mesmo mosquito que você fez o scanning do espectro? Se você tiver o mesmo mosquito, você sabe quantitativamente qual é a sensitividade do ensaio. Isso, mas são sempre os mesmos mosquitos. Marcelo, não é Marcelo? É Marcelo? Perguntou? Você faz PCR Faço. desses mosquitos? Faço PCR de cada um. Todos os mosquitos que a gente usa na análise, ele foi coletado tanto o espectro quanto ele vai para o PCR. O mesmo mosquito? Isso. E está nesse gráfico aqui, não? Não, nesse gráfico a gente está desconsiderando o título. A gente está trabalhando com o título, eu vou mostrar um pouco mais à frente quando a gente trabalha com dengue. Tá bom. Vai chegar. Obrigado. Vai chegar daqui a pouquinho, por nada. Aqui é o ITA, só para confirmar, então, quando para o mosquito, tu faz um perfil de todo o comprimento de luz, de onda, né? Uhum. Para o mosquito positivo, tu tem certeza, todo um perfil para o mosquito negativo, e criam parâmetros e os outros mosquitos vão ficando nessa faixa, isso. E aí aqui tá, essa figura aqui, a figura 3 aqui, onde está o cursor do mouse, que é o do espectro, esse aqui é o espectro médio de 300. Estou chutando o número aqui que eu não lembro de cabeça. Se eu olhar aqui na legenda, aqui vai ter, mas esse é o espectro médio de todo o azulzinho, de todos os mosquitos não infectados. Esse é o médio. Entendi. Para essa curva aqui, ela é baseada em 300 leituras, ou 150, o número em torno disso aí, sim, né, de 150 leituras a cada nanômetro entre 750 e 2.500. Aí gera então esse espectro médio. Gera uma matriz, por exemplo, você vai comparar duas matrizes diferentes, provavelmente. Isso. Tá, obrigado. Rafael, é o Sorgen. Falei, Sorgen. Olha só, dentro um pouco da pergunta do Logula, quer dizer, se você usa todos os pontos de 1.800 a 2.500, no gráfico que você mostrou antes, quando você mostrou o espectro, o ponto que a gente via mais diferença, dois pontos que a gente via mais diferença são os pontos em que você tem a troca do prisma, da fotomultiplicadora, sei lá como é que vocês chamam para esse aparelho, né, do detector. Então, esses pontos, provavelmente, eles vão na soma dos 700 pontos que vocês usam pesar muito. Vocês eliminam isso? Não, isso a gente retira manualmente. Ok. Essa pequena janelinha, né, da troca da lente, a gente consegue eliminar isso manualmente. Ok. Rafael, só aproveitando que esse gráfico está aí, quer dizer, o infravermelho próximo ele está ali na faixa de 1.500, que eu vejo um resultado bem legal ali, 1.480, 90, por aí, né? E você falou que usa isso até 2.000 e alguma coisa, né? Isso já é infravermelho longínquo. E aí são comprimentos de onda de muito baixa energia, né? E para um bicho inteiro, quer dizer, eu apostaria mais no infravermelho próximo mesmo, nessa faixa. Então, Lugula, a gente... Você entendeu o que eu estou falando? Entendi. A gente pega o espectro inteiro. O espectro inteiro ele é isso aí, ele é de 750 a 2.500. Entretanto, né, depois de já ter analisado e participado, né, de algumas de ver esse diagnóstico em tipos diferentes de amostras biológicas, parece que a concentração assim do pontinho, né, ali mais específico da variação, ele fica em torno de 1.000. Ele fica em torno de 1.000. Então, de fato, assim, a gente apesar de coletar o espectro inteiro, essa parte aí de 1.500 a 2.500 ela não é muito informativa. A gente coleta, o espectro está lá, a gente continua analisando, mas assim, ela não parece ser muito informativa, não. Né? Geralmente, a gente está olhando, a gente consegue identificar melhor essas variações entre amostras positivas e negativas. Cara, se eu não estou enganado, especificamente é entre 800 e 1.000 até. Faz todo sentido, porque essas ondas de alta energia, de baixa energia e comprimento de onda alto, né, elas são muito pouco penetráveis. Então, fazer isso no bicho inteiro, eu diria,
É meio complicado mesmo. Muito legal. Beleza, obrigado. Valeu. Então, vou seguir. Falou? Então, vamos lá. Então, só reforçando que a gente consegue ver que, no caso para Zika, houve essa diferença de acurácia olhando para a cabeça tórax ou para abdômen, né? Então, no caso de Zika, houve uma acurácia de 97% para a cabeça tórax, enquanto para abdômen foi de 88%. Então, a gente acha que 88 também não está ruim, mas a gente se apegou ao fato de que cabeça e tórax têm uma acurácia maior, né? E aí, a partir desse momento, né, era quase que inevitável que a gente passasse a testar outras situações ou outros sistemas. Então, para isso, a gente começou a tentar testar com dengue. Então, um experimento basicamente muito parecido. A gente tinha um grupo infectado e um grupo não infectado. Para dengue, a gente encontrou uma acurácia geral de 88%, né, nessa diferença, nessa diagnóstico de dengue nos mosquitos infectados frente aos não infectados. E no caso da dengue, a gente tentou explorar de uma forma um pouco diferente, né? Então, a gente tem evitado também no laboratório cair numa mesmice que seria reproduzir a mesma pergunta utilizando apenas vírus diferentes, né? Então, já fez aquela coisa para a Zika, então a gente vai sempre tentar adicionar uma informação nova que não foi ainda vista anteriormente. Então, no caso do dengue, o que a gente tentou ver era fazer uma avaliação tanto, né, de tecido, que era parecida com tecido órgão, parecida com a gente viu para a Zika, mas também em relação ao título. Então, aqui mostro para vocês um dado em relação ao tecido, o órgão do mosquito, e aí, de novo, a gente separou por cabeça e tórax ou abdômen. Então, dá para ver que teve alguma coisa que aconteceu no cabeça e tórax dos mosquitos que foram analisados no dia 10 e 14. Teve uma acurácia assim, bem mais baixa. Então, se no dia 7 teve uma acurácia de 96%, no dia 10 e 14 essa acurácia foi inferior a 80%, enquanto que no abdômen ela continuou alta o tempo inteiro, né? Foi acima de 90% no 7º, 10º e 14º dia. Foi legal. E aí, uma coisa que é interessante é que quando a gente olha, lembra lá do dado do Zika, a gente vê que a cabeça teve uma acurácia de 97%, o abdômen de 88%. Mas parece que para a dengue foi diferente, né? Para a dengue, o abdômen foi mais importante. Então, pode ser que isso seja um pouco, ou parcialmente, um reflexo da própria dinâmica, né, viral no corpo do mosquito. Então, são vírus diferentes, têm dinâmicas um pouco diferentes em relação à temperatura e tudo mais. Então, pode ser que isso explique parcialmente o que a gente viu. Mas, fato é que teve uma acurácia assim, bem mais baixa para cabeça e tórax quando a gente olha para a dengue. Quando a gente faz essa organização do dado em relação ao título, o que a gente vê é o seguinte: a gente deu vírus para o mosquito num título único, se não estou enganado, era um título de 10 a 6, e o que a gente viu é que na hora que a gente fez o PCR, a gente conseguia fazer esse isolamento, né, das nossas análises, olhando estritamente para o resultado do PCR em tempo real, quantitativo. Acho que isso responde um pouco à pergunta que o Marcelo fez, né? Então, a gente também vê que essa baixa acurácia ela se concentrou numa densidade, numa carga viral específica, na carga viral de 10 a 5. Então, eu não sabe explicar o que aconteceu, mas que no dia 10 e 14, nos mosquitos infectados que tinham uma carga de 10 a 5, houve uma grande quantidade, uma quantidade acima da média de mosquitos que foram classificados de forma equivocada. Essa carga de 10 a 5 é no mosquito ou é... Não, no vírus que a gente deu para o mosquito. O vírus que você deu para o mosquito, ok. A carga no mosquito é esse resultado que está aí. Então, a gente tinha, por exemplo, olhando esse primeiro gráfico à esquerda, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 bolinhas, são 10 desses mosquitos que receberam um vírus 10 a 5, em torno de 10 terminaram o experimento com 10 a 2. Certo? Tá. E assim vai. Entendi. Só o seguinte, tem umas perguntinhas no chat que você não está tendo acesso. Eu vou te ler. Algumas você pode deixar para depois, talvez, que saia um pouquinho, mas já para não perder. O Orlando Neto pergunta se é possível identificar a Wolbachia. Vou chegar lá também. Aí depois, a Maria Helena perguntou o tempo de detecção depois da morte do inseto, se muda. E o Rafael, da UFMG,
pergunta, que é uma pergunta que eu tinha pensado em fazer também, que é vírus de inseto, ou seja, os vírus específicos de inseto, daqueles que o João, por exemplo, trabalha lá da UFMG, né? Que acho que é o que ele está pensando. E aí ele depois pergunta se vocês treinaram modelos de máquina para aprendizados para tentar, acho que está falando em computação, né? Para detectar aspectos dos mosquitos. A quantificação você acaba de responder. Eu posso responder só essa pergunta do meu xará? As outras eu vou responder ao longo da apresentação. A do Rafael, que não. A gente não olha para vírus de inseto porque a gente teria que estar fazendo um PCR específico dos vírus de inseto. Claro que esses insetos que a gente tem no laboratório tem outros vírus, tem bactérias, tem tudo. Mas, quando a gente está fazendo a calibração, a gente está dando um vírus que a gente sabe e está fazendo PCR usando primers específicos dos vírus que a gente sabe que deu para o mosquito. Então, de fato, o nosso conhecimento acerca desses vírus ele é nulo. Eu não sei se eles influenciam, se não, mas a gente não olha para eles. Posso seguir ou tem mais pergunta do chat? Beleza, vou seguir então. Então, claramente, assim, há um descompasso assim, entre para onde a gente vai olhar. Se nosso foco for olhar para o mosquito que a gente acha que pode estar com Zika ou que a gente acha que pode estar com dengue, né? Porque eu falo assim porque a nossa essência do laboratório é essa coisa do campo, né? Então, são trabalhos de laboratório, mas a gente sempre está olhando assim como que isso pode ir para o campo. Então, a gente tem essa pergunta agora, assim, ou essa incerteza em relação a para qual órgão ou parte do corpo do mosquito que a gente tem que olhar quando a gente for, por exemplo, capturar um mosquito no campo para ver se funciona. E aqui um outro dado que a gente fez no laboratório, que foi uma pergunta que veio logo depois. Então, esse trabalho está sendo pilotado, né? Está sendo liderado pela Gabriela Zambuja Garcia. Então, a ideia que ela está fazendo é avaliar até que ponto o enfermeiro consegue fazer a diferenciação em mosquitos quando eles estão, vamos dizer assim, monoinfectados com dengue, ou monoinfectados com Zika, co-infectados com dengue e Zika, ou não infectados. Então, esse é um resultado preliminar. A gente consegue ver que esse modelo, e aí sim, não sei se o Rafael está aí ainda, mas essa parte ela teve uma participação de um pesquisador da Austrália também, o Anton Lord, que é quem faz toda a parte de análise um pouco mais sofisticada. Aí sim, nesse exemplo, ele usa redes neurais para poder fazer esse diagnóstico ser mais preciso, né? Então, aí sim ele vai entrar para uma linha, cara, que para mim é muita novidade e a gente pena aqui, né? Para poder acompanhar. Mas assim, ele faz essas análises usando aprendizado de máquina e inteligência artificial e outras coisas mais. Então, nesse caso, a gente conseguiu fazer essa diferenciação em 96% dos mosquitos que a gente testou. Então, dos 340 mosquitos que foram parte desse estudo, a gente teve 11 indivíduos que foram classificados de maneira equivocada. Então, foi um resultado assim, bastante interessante, né, até o momento. Então, usando para co-infecção de dengue e Zika. Isso não quer dizer que funciona para outras co-infecções ou para outros vírus, mas a gente fez esse caso e teve um resultado assim, bastante interessante. Tem uma dúvida. Você pode distinguir, o infravermelho distingue um vírus do outro? Ele vai dizer para a gente, Marcelo, quando a gente pega o espectro, a gente vê que o espectro do mosquito que está infectado só com dengue é diferente do mosquito que está infectado só com Zika e é diferente do mosquito que está infectado com ambos. Para saber, eu não sei a resposta à sua pergunta ainda, porque para isso eu teria que ter mosquitos. A gente não fez. Na verdade, eu acho que sim, mas eu não testei isso ainda. A gente teria que ver com vírus, idealmente com vírus desconhecidos, né? Pois é. Ele consegue ver a presença de um vírus que está lá, mas a gente sabe que ele está lá. O que não está claro para mim é se o que você está vendo é o vírus
ou algo que o mosquito produz em resposta ao vírus. Entendo. O nosso feeling, Pedro, aqui a gente não está diagnosticando o agente, a presença do agente, assim, mudanças fisiológicas ou bioquímicas que acontecem quando da presença do agente. Pois é. É porque a minha conta aqui é a seguinte: um cara que recebe 10 a 6 partículas de Zika, 5 dias depois, ou 7 dias depois, ele vai ter, por ml, ele vai ter 10 a 3, 10 a 4 partículas virais infectivas, se você titular. Se você medir a massa de um vírus, que é uma coisa de poucos nanômetros, e empacotar 1000 vírus juntos, isso dá um volume ridículo. Isso é menor do que uma célula. Entendeu? A massa de vírus é muito pouca coisa. Não. Então, a resposta do cara é que você deve estar medindo, como você falou. E acho que isso é muito interessante. Por isso, saber para mim que grupo cromóforo é esse, ou seja, quem que está dando essa diferença de espectro, pode ajudar a entender que tipo de mudança acontece no mosquito em resposta ao vírus. Então, você acha que você consegue fazer isso olhando para o espectro? Talvez olhando para ele, aquela sequência de matriz de dado, né? Com esse formato todo, não. Mas talvez com ele, por exemplo, do mosquito seco, se você tirar a água, você vai ter bandas mais sharps. Mas o espectro final deve ser uma soma de todos os efeitos que o mosquito faz, em várias moléculas, nos tecidos. Então, que nem medir a temperatura. Tu está vendo um aumento de temperatura que é uma consequência. O espectro vai ficar mais resolutivo se você tirar a água. Entendeu? Você vai ter picos mais... Vai ter mais informação. Pedro, posso dar um pitaco aí? Quer dizer, aí teria que fazer uma análise, né, mais acurada de infravermelho. E tem como fazer isso em pastilha, não nesse método que ele está usando de detecção, entendeu? Tá certo? Então, não estamos mais falando de diagnóstico aí, porque obviamente já gasta tempão tal para fazer, mas a pergunta é de onde vem... Então, mas está corretíssimo, né? Então, assim, eu faria isso, eu faria uma análise de infravermelho acurada, e aí teria que ir para uma outra estratégia de infravermelho, que é em pastilha, que aí você seca o material, você prepara. Eu já fiz isso com você, inclusive, há um bom tempo atrás, né? Então, uma outra pergunta. Eu sei que não existe uma resposta, mas um chute. O que poderia causar essa diferença entre o Zika e o dengue? Quais hipóteses a gente pode formular? Porque tem um trabalho que esse trabalho que está, esses resultados, a gente está em visto de submeter ele agora, né? Então, o que a gente encontrou foi um trabalho do grupo de Múpulos, onde ele avalia, por exemplo, genes que são up and down regulated na infecção por dengue, por zika, por ambos ou por nenhum. Então, existe uma quantidade de genes que são expressos de forma diferente numa infecção por dengue e numa infecção por zika. Então, eu acho que a resposta tá por aí, Marcelo. Eu não tenho certeza, mas assim, meu palpite, minha hipótese é por aí. Interessante. Então, tem... E é um trabalho recente, esse saiu até no ano passado, assim, um trabalho bem recente. Então, esse infravermelho é muito poderoso. Eu, por enquanto, estou contando a parte boa. A parte ruim a gente deixa para o final. Não é só maravilha, não. Tem coisa ruim também. Comentário, o Carlos terminou. Então, está vendo não só os produtos do gene, mas se for uma enzima, os metabólitos também, né? Vê o conjunto todo aí. E agora a pergunta que está todo mundo fazendo é como dissecar isso. Exatamente. Então, voltando ao começo lá da apresentação que o Pedro fez, por que isso pode ser um bom
bom starting point aí, Pedro, para a gente começar a fazer coisa junto com outras equipes aí do INCT, né? Isso é um conhecimento que foge do nosso laboratório. Então, eu estou notando aqui as coisas que estou falando, mas, sim, confesso que eu preciso da ajuda de vocês para poder investigar isso mais a fundo. Então, vou seguir. Então, o que a gente, a partir desse momento, o que a gente fez foi começar um pouco assim a se engraçar e tentar entender assim, poxa, que legal, o laboratório está tudo funcionando bem, né? Será que funciona bem também em campo? Então, a gente começou a ousar romper um pouco dessa barreira, né, do laboratório. Até esse momento, a gente estava acreditando que o infravermelho tem uns dados ultra interessantes, mas que, assim, que se não funcionar em campo como funciona no laboratório, o seu alcance vai ser limitado. Então, a gente começou a tentar romper essa barreira. O primeiro passo é esse experimento que eu vou explicar para vocês agora, como é que a gente fez. Então, a ideia nossa era tentar fazer a detecção de Zika, chikungunya e Wolbachia em mosquitos num estudo que foi de um semicampo. Então, o que a gente fez foi o seguinte: a gente infectou os mosquitos com Zika e chikungunya e deixamos esses mosquitos infectados sobreviverem por 14 dias após a alimentação, para justamente ter aquela clareza de que esses vírus já se replicaram no corpo dos mosquitos. Em relação ao Wolbachia, a gente também deixou esse mosquito vivo por 14 dias, não tem nada a ver com o período de incubação, a gente deixou esse mosquito vivo para justamente não incorporar a variável de idade do espectro. Então, a gente deixou todo mundo lá com mais ou menos aí uns 20 dias de vida, né? 5 da pré-infecção e os 14 aí depois da infecção. Aí, quem sobreviveu, a gente tentou matar o mosquito de forma mais natural possível. Então, essa morte não foi por refrigeração, já falei que a gente não faz assim, e nem por acetato, a gente matou os mosquitos chacoalhando, como se fôssemos bartenders lá do laboratório. Então, chacoalhava muito assim, as gaiolas onde os mosquitos estavam, e aí os mosquitos morriam. A gente colocava esses mosquitos em tubos Eppendorf numerados, então era um mosquito para cada tubinho. Esse tubinho Eppendorf era cortado em cima e embaixo, era telado com uma gaze tanto em cima quanto embaixo. E a gente colocava esses mosquitos em BG sentinelas que ficavam dentro do insetário. Então, o nosso insetário ele tem uma temperatura de 27, mais ou menos 2, né, uma umidade de 70, mais ou menos 5%. Então, um ambiente assim, bem parecido com o que tem lá fora, né? Então, a ideia é que a cada dia, depois dessa morte chacoalhada e, portanto, natural dos mosquitos, a gente recorria a esses indivíduos para medir o espectro de cada um deles continuadamente por uma janela de 7 dias. Então, a gente pode acompanhar para cada um dos indivíduos do estudo se eles mantinham um sinal positivo de detecção ou de Zika, ou de chikungunya, ou de Wolbachia. Então, nesse caso aqui, nenhum mosquito estava com mais de um desses micro-organismos. Ou o mosquito não tinha nada, que era o controle, ou ele tinha Zika, ou ele tinha chikungunya, ou ele tinha Wolbachia. Então, aí está um dos resultados que a gente viu. Então, em vermelho estão as caixas de chikungunya, em verde as caixas de Wolbachia, e em azul de Zika. Ao lado do nome na legenda, mostra a acurácia geral dos modelos que ele desenvolveu. Então, para chikungunya foi de 97%, para a Wolbachia de 90,3% e para a Zika de 93,2%. Então, esse de Zika foi legal, porque ele foi um valor bastante próximo do que a gente observou naquele primeiro trabalho que saiu publicado. Então, esse trabalho foi conduzido e coordenado por uma egressa do laboratório do Programa de Biologia Parasitária, que é a Lília Barbosa dos Santos. Então, o interessante a gente ver é que o eixo Y ele não está variando de 1 a 0, está variando de 0,75 a 1. E a gente vê que, por mais que o tempo passe, né, e a cada dia que a gente está olhando, o nosso resultado ele parece assim, não ser tão afetado assim pelo passar do tempo, que nos dá a impressão de que a gente conseguiria, olhando para essas armadilhas em campo. Então, lembrando que essa armadilha que a gente usou, que é a BG Sentinela, eu esqueci de falar, a BG Sentinela é uma armadilha que ela tradicionalmente é inspecionada uma vez por semana. Por isso que a gente botou os mosquitos por até 7 dias. Então, a ideia era, a gente consegue fazer uma rede de armadilhas na cidade, e a gente consegue visitar essas armadilhas uma vez por semana, a gente pode trazer esses mosquitos para o laboratório, mesmo os mortos, e ver pelo infravermelho se eles estão positivos para Zika, chikungunya ou Wolbachia. Então, a gente botou até 7 dias, porque se a gente faz coletas semanais, a gente sabe que aqueles mosquitos, a gente não sabe o exato momento que eles morreram.
a gente sabe que todos eles estão mortos há no máximo 7 dias. Então, por isso que a gente voltou para pegar, né, nessa janela de tempo aí pós-morte de até 7 dias. Então, a Wolbachia tem lá uma... E é engraçado, né, que chikungunya e zika são vírus, RNA, portanto, degradariam mais rápido. A Wolbachia, DNA, deve degradar mais lentamente, mas a gente teve assim, um comportamento mais incerto na detecção da Wolbachia do que na detecção do Zika e de chikungunya. Mas também não tão mais incerto assim, que está falando de 90% a 93%, então um pouco parecido, mas os outros são mais, parece ser mais estáveis, né? E a Wolbachia dá uma instabilidade maior assim ao longo dos 7 dias de observação. Então, assim, esse foi a nossa primeira tentativa de saída do laboratório. Aqui é o Ita de novo, tudo bom? Oi, mas como a gente não está vendo o vírus em si, tá? Eu esperaria realmente mesmo, porque o efeito tanto faz entre 0 e 7 dias, porque o vírus em si não está influenciando ele. Depois que ele faz o efeito no mosquito, ele morre, o vírus, se degradar ou não, né, não vai ter aquele efeito. Agora, a bactéria, sim, como ela é proporcionalmente muito grande, a degradação da bactéria pode estar causando um efeito biológico no mosquito. Para mim, é coerente esses dados. Legal. Não acho. Então, beleza. Então, só para complementar o que você falou, Ita, esse é o gráfico nosso onde a gente está mostrando se o nosso modelo funcionou para mosquitos infectados ou não infectados com aquele micro-organismo, né? Então, você vê que para cada micro-organismo a gente tem a figura do dia 0 e do dia 7, então concentrando no que seria o nosso ponto inicial, o nosso ponto final. Então, de fato, para a chikungunya e para a zika, parece ter uma estabilidade assim, bastante interessante entre o dia inicial e o dia final, enquanto que para a Wolbachia fica um pouquinho mais embaralhado, né? Tem assim, uma certa sobreposição de pontos azuis e vermelhos que mais aparente do que para a zika e para a chikungunya. Então, apresentar assim um sumário, né, do que a gente já teve então até o laboratório de resultado, assim, ainda olhando para resultados em laboratório. Então, a gente vê que para a zika a gente tem essa infecção aí de 94% na cabeça, de 88% no abdômen. A situação inverte um pouco para a dengue, uma acurácia maior para o abdômen do que para a cabeça. A diferenciação de zika e dengue ela chega em 96%. A Wolbachia, em mosquito de laboratório, ela vai a 91,4%. Esse experimento de campo, eu vou passar um pouco batido dele, que se alguém quiser depois eu explico um pouco melhor, mas em campo a detecção de Wolbachia foi menor, foi de 79%, e de chikungunya na cabeça a gente viu uma acurácia de 97%. Então, nesse momento, né, a gente estava assim, bastante entusiasmado e otimista com resultados de laboratório que a gente achou serem muito interessantes. Mas, por outro lado, a gente fica aí um pouco dividido entre ser um cara otimista, mas um pouco mais cético, né? Então, nossa visão cética diz que muito legal, mas sim, a gente tem que testar isso em campo, para, de fato, ver em quais situações ou circunstâncias que o infravermelho funciona. Se ele funcionar no campo igual ele funciona no laboratório, com esses índices de acurácia, eu acho que a gente tem uma coisa na mão fantástica. Se ele não funcionar nada parecido, aí muito bem, legal, mas sim, acho que não vale a pena investir nisso para, por exemplo, ser incorporado num sistema de vigilância. Então, a partir desse ponto, a gente começou a tentar ir para o campo, e claro que para a gente foi mais fácil fazer coleta de mosquitos aqui no Rio de Janeiro, né, que é onde o laboratório está. Então, o que a gente fez foi, ao longo de quase um ano, nós fizemos coletas com aspirador, né, de fêmeas de Aedes aegypti que a gente trazia viva para o laboratório. Então, a gente só analisava aquelas que a gente chegava viva no laboratório. Então, ao longo desse período, foram coletados cerca de 1.500 fêmeas de Aedes aegypti, que é um número bastante significativo. E aí a gente fazia PCR individual, assim, foi, cara, uma mão de obra danada no laboratório. Então, se eu não estou enganado, a gente trabalhou com mais ou menos 25 bairros de Rio e Niterói, então foi uma amostragem que foi bem distribuída assim, no espaço. E aí, cara, o nosso resultado ele é decepcionante, porque a gente não pegou nenhum mosquito naturalmente infectado. Então, dessas 1.500 fêmeas de Aedes aegypti, não pegamos nenhuma que estava infectada ou com dengue, ou com zika, ou com chikungunya.
Então, a gente teve que adiar um pouco esse desafio de infecção natural em mosquito, olhando para mosquito de campo, né? Que não foi a gente que infectou, mas os mosquitos já estavam naturalmente infectados. Então, no momento... Quando que foram feitas as coletas? Pedro, acho que foi tudo antes da pandemia, sem dúvida, mas eu vou arriscar aqui que foi mais ou menos entre 17 e 18, por aí. Não foi o momento de surto aqui no Rio, que pode ter dificultado um pouco mais, né? Não é essa região onde o Luciano Moreira está introduzindo o Wolbachia para inibir dengue? Algumas, mas não todas. Então, alguns bairros são bairros que hoje têm Wolbachia, mas que em 2017 ou 2018 não tinham. Se eu voltar aqui no mapa, em 2017, essa região aqui tinha Wolbachia, mas até onde eu acompanho, essa região aqui toda não tinha ainda. Bom. Então, tem bairros aí que a maior parte dos bairros, nesse momento, não tinha. Hoje, eu acho que a maior parte dos bairros tem. Mas na época da coleta não tinha, não. Tudo bem. Então, o que a gente está recorrendo a tentar ainda coletar mosquito de campo, é fazer uma parceria com o município de Foz do Iguaçu. Então, esse trabalho ele é coordenado pelo André Leandro. Então, o André ele tem, na cidade de Foz, a utilização já em esquema de vigilância. Ele faz lá o que poucos municípios do Brasil fazem, que é uma vigilância entomovirológica. Então, o que ele tem são 3.500 armadilhas de mosquito que são distribuídas na cidade, mais ou menos uma a cada 25 casas, e ele já faz lá naturalmente, né? Então, a cada 2 meses, ele visita essas 3.500 armadilhas. Os mosquitos que são coletados vivos, ele traz para o laboratório e faz PCR para ver a infecção desses mosquitos. Então, isso ele já faz. Então, o que a gente fez foi somente fazer um acordo com ele, uma colaboração com ele, onde, antes de armazenar os mosquitos em menos 80 para fazer o PCR, ele vai passar esses mosquitos no infravermelho. Então, a gente hoje tem um infravermelho que foi adquirido e levado lá para Foz do Iguaçu. Então, a ideia é que, a partir de setembro, né, o André vai conseguir incorporar na rotina do insetário dele a coleta desse espectro. Como a cada 2 meses eles fazem essa coleta, a gente imagina que em 1 ano ou 2 anos a gente tem um número já razoável de mosquitos que foram processados para PCR, para ver também infecção natural por dengue, zika e chikungunya. Então, depois desse período, é apenas juntar o dado de ver quais foram os mosquitos que foram positivos no PCR e casar essa informação com o espectro, para ver se a gente consegue usar os modelos que a gente tem de laboratório ou se nossos modelos têm que ser editados para poder incorporar a variação dos mosquitos de campo com suas infecções naturais. Então, esse é um trabalho que está em andamento, assim como tem uma aluna de mestrado aqui do IOC, de novo, que também tem como objetivo do projeto dela avaliar, sim, em condições de laboratório, a gente consegue fazer a distinção dos sorotipos de dengue. Então, a ideia é infectar mosquitos com diferentes sorotipos de dengue e ver se o espectro dos sorotipos é diferente. Então, quem está fazendo isso é a Manuela Barbosa de Melo, e a gente está avaliando se a gente consegue fazer essa distinção. Então, esses trabalhos eles agora estão andando num ritmo muito mais lento por conta de todos esses problemas de pandemia e tal, mas está andando. Está devagarzinho, mas está andando. E aí, o que a gente tem feito claro que a gente entende que a gente tem uma técnica que precisa ser melhor explorada, e então a gente está fazendo agora uma série de avaliações um pouco mais exploratórias para ver em quais situações que esse diagnóstico pelo infravermelho ele pode funcionar. Então, a gente está testando isso também como uma ferramenta de diagnóstico de Trypanosoma cruzi, Intratom infestis, tudo feito em laboratório. Quem faz isso é uma aluna de doutorado da biologia parasitária, que é a Aline Tátila. O trabalho está submetido também. Então, a ideia, muito rapidamente, passando pelo desenho experimental, que a gente, basicamente, é muito parecido com o ensaio dos mosquitos. A gente faz uma alimentação de sangue contendo o T. cruzi, né, uma infecção experimental. 30 dias depois, a gente faz a coleta, né, do espectro nos insetos. Para isso, a gente faz a coleta em 2 sítios diferentes do corpo do barbeiro. A gente olha para o intestino médio e para a ampola retal.
né, a gente faz a coleta das fezes, a gente também tenta ver se a gente consegue fazer esse diagnóstico olhando, além do corpo do inseto, olhando para as fezes, depois faz PCR, calibra e faz um novo experimento para ver a nossa acurácia. Então, o que a gente vê aqui é um resultado. Então, na parte da esquerda, a gente está olhando para os resultados do midgut, na parte da direita para os resultados do reto. Então, você vê que o espectro já é bem diferente do espectro dos mosquitos. O espectro, principalmente do midgut, ele é mais parecido do infectado para o controle. Quando vai para o reto, tem diferenças assim, mais visíveis. Uma coisa muito interessante é que, nesse caso, o modelo que a gente criou para o midgut, ele pode ser utilizado para identificação do parasita no reto, e o modelo que a gente criou para o reto serve para identificação no midgut. Tudo isso com uma acurácia de 100%. Então, não houve nenhum misdiagnóstico, não houve nenhum diagnóstico errado em relação ao corpo do Triatoma infestis. Então, na verdade, a gente pode ter um modelo único para identificação de T. cruzi no corpo do infestis, que é uma facilidade em relação a mosquito, né? Que a gente não sabe se o mosquito está olhando para estar infectado com dengue ou com zika e teria que pegar aspecto dos dois órgãos. Então, aqui a gente basta pegar do corpo do barbeiro numa posição que a nossa acurácia foi 100%. Quando a gente olha para as fezes, para a excreta do barbeiro, a gente vê uma situação mais diferente. Então, você vê que aqui a gente está olhando para fezes frescas, ou então para fezes 4 dias depois da sua postura, então as fezes já secas. Então, a gente vê também uma acurácia beirando os 100%. Teve algumas fezes que foram classificadas de forma equivocada, mas nas fezes, o modelo criado para fezes úmidas só serve para fezes úmidas, e o modelo criado com fezes secas só serve para fezes secas. Não dá para fazer como no corpo do inseto, de usar um modelo de um lugar para diagnosticar no outro. Então, para fezes, a gente fica restrito a usar um modelo de fezes úmidas se as fezes estiverem úmidas, e um modelo de fezes secas se as fezes estiverem secas. Então, mostrou que um resultado interessante também para esse sistema, né, de Triatoma infestans e T. cruzi. Claro que assim, existe uma série de coisas que a gente não olhou, né, como a DTU, como outras espécies de barbeiro, né? Hoje, no Brasil, outras espécies são mais importantes até do que o infestas na transmissão de T. cruzi. A gente não olhou para elas e a gente entende que para cada espécie deve-se fazer um protocolo assim, similar a esse, né? Que a gente vê para infestas e T. cruzi não necessariamente vai funcionar para outros sistemas. E aí a gente quis dar um passo assim gigante, muito ousado, até eu diria, que era ver se o infravermelho consegue fazer o diagnóstico de malária em sangue humano. Então, para isso, quem pilotou esse trabalho foi a Gabriela, e para isso o que a gente fez foi uma parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde, e fizemos algumas expedições de campo a São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais malarígeno do país, né? Então, para isso, o que a gente fez foi apenas esperar no posto de saúde, né, os pacientes, as pessoas aparecerem com sintoma de malária. Essas pessoas faziam lâmina para ver se estavam infectados por microscopia óptica, e aí a gente aproveitava e chamava essas pessoas para participar do estudo, né? Então, nesse caso, a gente usou tanto o LabSpec, que é o que a gente tem, né, o equipamento foi para o Amazonas, quanto a gente também usou esse espectrômetro aqui portátil. Ele é mais limitado porque ele só olha para um intervalo mais curtinho lá do espectro, mas ele pode ele ganha muito porque é do tamanho, né? Muito mais prático trabalhar com ele do que com outro. Então, a gente pegou o espectro, né, da orelha, né, do lóbulo da orelha, pegamos o espectro do braço, que é onde a pessoa tira o sangue, e também da pontinha do dedo. Então, cada indivíduo tinha 6 espectros desses 3 pontos, e a gente pegou 2 espectros de cada ponto. Então, cada paciente tinha 6 espectros. Então, do nosso universo de 250 pacientes, a gente tinha 117 que não estavam com malária, 41 estavam infectados com falciparum, 71 com vivax e 11 com infecção mista, que é estar simultaneamente infectado com ambos os plasmódios. E aí, o que a gente queria era ver isso, era não somente ver se a gente conseguia fazer diagnóstico de plasmódio, mas também se a gente conseguia fazer a diferenciação. Então, acontece quando a gente processou o nosso resultado, esse é o principal resultado que a gente tem, onde a gente teve uma acurácia de 17%. Então, eu falei que as notícias ruins em algum momento iam chegar, né? Então,
uma acurácia de 17% é pior do que a gente jogar a moedinha para o alto e dizer se o cara está infectado, se der cara, e não infectado, se der coroa, porque isso daria uma acurácia de 50%, né? Então, o nosso universo amostral não conseguiu ser usado para fazer esse diagnóstico de malária. Então, por que a gente acha que acontece isso? Porque a gente está trabalhando agora com pessoas que são seres muito mais complexos do que mosquitos que trazem no laboratório. Né? Então, nesse período, nessas expedições que a gente... Rapidinho, só terminar aqui. Nessas expedições que a gente fez em São Gabriel, era muito nítido. Assim, as pessoas tinham outras comorbidades, tinha gente que tinha filária, mansonelose, HIV, tuberculose, tem gente que toma suplemento vitamínico, tem gente que é alcoólatra, tem gente que usa droga, tem gente que é gordo, tem gente que é magro, tem gente que é índio, tem gente que é branco, tem até coreano lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, a impressão que a gente tem é que a gente tem uma variabilidade muito grande na essência, na natureza do dado. E que, para fazer isso, a gente teria que ter assim, um número de pacientes que a gente, obviamente, desconhece, mas o número de pacientes teria que ser muito, muito, muito maior do que esse que a gente viu, para poder, talvez, isolar essas variáveis e aí sim fazer a análise. Então, eu estou trazendo para vocês, assim, para sendo muito transparente, né, e mostrar que, cara, nem tudo são flores, e para malária em humano, por exemplo, não serviu. Então, vai lá. Acho que foi o Logulo que perguntou. Sim, fui eu. Essa medida aí é da orelha, do sangue, do dedo, desse gráfico? Desse aí não é de nenhum dos dois, cara. Por acaso, esse aqui é com o LabSpec, que a gente usou o espectro completo. Que é aquela do pescoço, é isso? Aquela da... Não, do sangue direto. Não, do sangue. O LabSpec foi do sangue. Essa figura aqui, a gente pegava e botava 10 gotinhas do sangue de cada paciente numa lâmina. Aí pegava o espectro dessas gotas. Não. Então, eu acho que a acurácia disso pode ser melhor, né? E não é, né? Não foi, cara. Esse dado aqui, 17%, é do sangue. Foi ruim, né? Não serviu. Uhum. Obrigado. Valeu. Então, assim, no final, qual é o nosso ideal? O que a gente quer fazer? Então, claro que assim, a gente hoje está longe de acreditar, mas é uma pergunta que às vezes aparece, então a gente já está dizendo assim logo, a gente está longe de acreditar que o infravermelho possa substituir o PCR. Né? A gente está longe, não acredita nem um pouco nisso, o PCR é a técnica padrão ouro ainda e talvez em alguns casos o infravermelho possa ser utilizado. Né? Mas o que a gente está querendo avaliar é como que a gente pensa que um método que ele é rápido e eficaz, ele pode ser utilizado que ele faz esse diagnóstico, né, em arbovírus e mosquito, como é que ele pode ser maximizado e incorporado no sistema de vigilância. Então, o que a gente tem visto é que a gente poderia tentar criar um modelo preditivo, né, para transmissão, que ele fosse assim, um early warning system, um sistema rápido, né, que ele pudesse indicar quais são os hotspots para transmissão de um micro-organismo, um patógeno, numa área. Então, é isso que a gente quer. E aí, com isso, a gente possa orientar a atividade de controle vetorial para ser feita excepcionalmente nessa área de hotspot. Então, saiu até um trabalho no Lancet, acho que foi no mês passado, de um grupo lá do México, que eles conseguiram fazer isso. Eles mostram uma redução nacional absurda do dengue por trabalhar em hotspots específicos do país. Então, precisa trabalhar na cidade, no país inteiro, ou no estado inteiro, ou na cidade inteira, mas tem que conseguir identificar quais são os lugares que concentram os casos, ou os riscos, concentram o risco. E aí, a partir daí, você trabalha com maior afinco e eficácia naquela área. E, com isso, a sua resposta global tende a ser muito melhor. Então, o que a gente está tentando fazer agora é tentar separar, né, o mundo assim, em camadas. Né? Cada camada tem um impacto. Então, a primeira coisa que tem que fazer é identificar quais são essas camadas no que diz respeito à transmissão de arbovírus. Então, claro que várias dessas camadas aqui elas já existem trabalhos assim, muito consolidados na sua determinação, mas a ideia é que a gente consiga unificar essas avaliações e, claro, que o infravermelho ele pode ser utilizado basicamente em duas camadas dessas. Seria a infecção por mosquito, né, que é o que eu falei para vocês, mas também infecção em humanos. Eventualmente, a gente pode conseguir fazer esse diagnóstico em humanos, né, talvez direto do humano, como se fosse um point of care, um diagnóstico point of care, mas talvez fazer um diagnóstico em sangue retirado do paciente,
né? Ou, quem sabe, trabalhar com bolsa de sangue, em banco de sangue. Então, imagina que o enfermeiro ele possa gerar informações em cima dessas duas camadas, e a ideia é que, tendo essas informações todas, né, agrupadas num banco de dados bastante importante, é que a gente possa criar um modelo de risco de transmissão onde cada variável possa ser balanceada para gerar um algoritmo final, né? Então, o que a gente quer, por exemplo, é pegar esse exemplo aqui, que tem nada a ver com a gente, mas é uma área de transmissão, cara, de filária, eu acho, lá na Índia, né, de filariose linfática. Então, o que a gente quer é pegar um mapa de uma cidade, a gente teria submapas, né, ou mapas para cada uma das nossas variáveis. Esses dados espaciais seriam agrupados num modelo de transmissão, onde cada variável teria um peso atribuído para, no final, gerar esse mapinha. Então, claro que, se nós somos gestores de saúde, a gente pode olhar assim, ó, esses bairros aqui, eles estão com risco muito baixo. Então, não precisa ter gente trabalhando aqui, fazendo eliminação de criador, engajamento, nada disso, fumacê. O pessoal que é trabalhando aqui, nessa área de baixo risco, pode vir todos eles para essa região aqui. Ó. Essa região aqui é que tem chance de ter surto. Então, só esse direcionamento. Então, a gente quer usar o enfermeiro como sendo uma ferramenta que vá direcionar a atividade de controle para o local que mais precisa. E tentar, em vez de ser uma coisa mais homogênea e sem conhecimento. Então, a ideia é essa. Então, é um trabalho, né, que a gente quer fazer. A gente entende que ele vai criar uma estrutura que ele pode ser flexível para dar apoio a outros sistemas, como doença de Chagas e, por exemplo, teratoma sórdida, Hodgkin's prolixus, intercruze, ou pode ser utilizado para flebotomínio, pode ser utilizado para qualquer doença transmitida por vetor. O racional, né? A gente quer usar esse racional para poder criar um sistema que vai ser aplicado originalmente para arbovirose, mas que ele possa ser depois, mostrando algum êxito, que ele possa ser extrapolado para outros sistemas. Então, é isso. Então, aqui está todos os parceiros, né, que não são poucos, e basicamente o trabalho que é feito lá no laboratório, com esse expertise de pessoas que são de virologia, são de entomologia, são de genética, e é um trabalho feito, sobretudo, por alunos de pós-graduação e pós-docs. Né? Então, tem essa colaboração estrangeira da Meg Sikulu, que é da Universidade de Queensland, e também do John Bayer, de Miami, e do Floyd Dowell, do USDA. Então, obrigado. Acho que foi um pouco extenso, eu tentei ser um pouco breve, e obrigado pela audiência e pelas dicas também. Anotei tudo aqui. Legal, Rafael. Se você puder fechar a sua apresentação, fica melhor para a discussão, tá, Rafael? Obrigado. Vou fazer isso agora. Alguém? Acho que o Ita estava fazendo uma pergunta, né? Não, é só dizer, super interessante o teu dado, Rafael. Acho que várias perguntas nossas é que tem duas vertentes. Uma que é usar infravermelho como diagnóstico, quer dizer, basta achar um padrão e aí não interessa o que está gerando esse padrão. Isso basta para diagnóstico, mas a gente faz ecografia de tumores e coisa e tal. E a outra é a parte básica, né, por que o vírus e o infectado ou não cria padrões diferentes de UV. São duas vertentes super legais que o teu trabalho está mostrando, eu acho que são. Né? Valeu, obrigado. Assim, você já identificou bem, né? O nosso foco é essa primeira etapa, né, do diagnóstico em si. Então, cara, nosso laboratório não tem ninguém assim com esse perfil mais de bioquímica. Então, a partir do momento que a gente quiser enveredar por esse segundo braço, né, de tentar entender o que está causando essa diferença nos espectros, aí a gente precisa ter apoio, né, de alguém que tenha esse perfil. Uma coisa simples, fiquei super interessado, fascinado com a ideia. Vocês olharam nesse mosquito que dá o sinal positivo, se essa positividade está na cutícula ou em tecido mole? Não. Quando a gente faz o processamento da amostra biológica, a gente pega o espectro do mosquito íntegro, mas depois a gente vai para o PCR e macera o mosquito. Aí mistura tudo, mistura a cutícula. Mas a cutícula é insolúvel. Se você homogeneizar ele e centrifugar, você vai ter um líquido em cima, bem homogêneo, que você pora num tubinho e um pellet.
entendeu? Só centrifugar, que aquele pellet é cutícula. A cutícula não solubiliza com tampão, né? As células vão arrebentar, você vai ficar lá com uma sopinha. Mas a casquinha é um outro candidato. E aí é um grande corte, entendeu? Inicial. Entendeu? Entendi. O diferencial tá preso na casquinha, material insolúvel, que vai acumulando, ou ele é alguma coisa que está lá solúvel. Se for alguma coisa solúvel, para bioquímica é mais fácil, porque tudo que vira sopinha, a gente pode passar em coluna, essas coisas assim, dá para identificar. Material Então, eu sólido é diria que mais está na fácil. sopinha. Tomara. Tomara ou não sei. Tudo é interessante. Se está no sólido, você tem que transformar o sólido numa sopinha. Aí é outra coisa, sai guanidina, protease, né? E tenta ver o que é. Mas é interessante, fascinante. Valeu, obrigado. Dá para brincar. Depois a gente combina como, então. Legal, Rafael. Pergunta, gente. Eu queria fazer um comentário, na verdade. Rafael Sorgênio. O que é eu não vou dizer estranho, mas assim, o que complica, eu acho, bastante a análise nos teus dados iniciais, na verdade, Rafael, é a coisa de ser cabeça, porque a gente sabe muito pouco sobre cabeça. Por outro lado, eu acho que um bom candidato, dentro dessa lógica, é que na cabeça você tem alguma coisa que um ótimo candidato para absorver em comprimentos de onda pouco energéticos, que são os pigmentos do olho, né? Que a gente não trabalha com cabeça exatamente por causa disso, porque eles inibem PCR, eles dão um monte de problemas. Mas é uma coisa para, sei lá, se olhar. Uma outra coisa é que, assim, sempre, hoje, eu acho que assim, um bom candidato, acho que não sei se foi o Termione ou o Ita que falou isso, mas sempre um bom candidato hoje, eu acho, para qualquer fenômeno biológico importante em mosquito é a microbiota. E a gente tem muita informação assim do grupo da Carolina, do Timópolis, do Guido Faviá, do próprio Marcelo, sobre como a microbiota altera a infecção. Mas não tem quase nada feito sobre como a infecção, especialmente por vírus, afeta a microbiota, né? E esses produtos de bactéria, frequentemente também, eles absorvem em comprimentos de onda pouco energéticos, como é o caso do infravermelho. E aí, isso é uma coisa que é relativamente fácil de checar, que você pode ver se as suas diferenças aumentam ou diminuem, se antes de começar o seu experimento, você alimentar os seus mosquitos não só com água com açúcar, mas água com açúcar e antibiótico. Que aí você remove praticamente toda a microbiota com penicilina e streptomicina. E aí, se for alguma coisa ligada a isso, você vai ver uma diferença grande. Eu acho que você deve ver uma diferença grande no espectro de qualquer forma. A pergunta é se a diferença entre o infectado e o não infectado vai mudar ou não. Mas são algumas coisas simples que dá para fazer uma primeira abordagem. Beleza. Eu não sei. Não sei. Eu não sei até que ponto a presença de algum componente da microbiota afeta o espectro, e pode ser isso, por exemplo, que eu estou vendo, né? Não tem esse olhar. A gente nunca desses mosquitos que a gente analisou, independente do sistema, a gente não buscou para ver qual era a composição daquela microbiota. Não, eu acho é uma caixa preta ainda. Ninguém sabe, acho que ninguém sabe isso. A única vantagem da microbiota é que é fácil de você, fácil entre aspas, né, de você checar isso, porque é fácil você remover. E aí, se a diferença estiver vindo daí, você elimina a diferença. Beleza.
Acho que a Maria Helena... Tudo bem. Eu acho que a Maria Helena também queria perguntar. Tira a parolinha por aí, Cátia. Pode ir. Depois eu pode vou. falar, doutora Cátia. Eu sigo depois. Depois eu sigo. Tá bom, obrigada. Rafael, parabéns pelo trabalho, super bacana. Obrigado. Bem legal. É uma coisa à toa. Eu fiquei assim curiosa com o seu dado dos mosquitos mortos. Eu fiquei curiosa por que nos infectados com Wolbachia, naquele que você viu uma maior assim, variação, né, na acurácia, eu não sei se eu entendi errado, mas me pareceu que a acurácia melhorava com os mosquitos mortos há mais tempo. Eu esperaria até o contrário disso. Eu não sei se eu entendi certo. Por que esse tipo de coisa que pode acontecer? Você entendeu certo, é isso mesmo. Assim, a gente, olhando para o dado da Wolbachia, a gente tem como se fosse um dado agrupado, né? São 8 pontos. Do 0 ao 7, 8 pontos. Então, os 4 primeiros pontos têm uma acurácia menor do que os 4 últimos pontos. É isso mesmo. Então, assim, a explicação para isso eu não sei, mas, por outro lado, nenhum ponto do 0 a 4 ele é estatisticamente diferente de nenhum ponto do 5 ao 7. Do 4 ao 7, né? Então, não tem nenhum ponto 0, 1, 2, 3 que seja estatisticamente diferente do ponto 4, 5, 6 e 7. Então, não sei, pode ser uma mera casualidade ou algo que eu não sei explicar. Rafael? Então, depois de a gente ter visto isso, a gente acabou que eu também esperaria, como você falou, algo nessa linha, um decréscimo, mas, do ponto de vista que foi tudo tão parecido, os desvios são grandes, então não tem muita diferença, não. Então... Posso opinar, Rafael? Claro. Cátia, assim, a gente, nessa população mais recente que eles acabaram usando para os trabalhos de Wolbachia, eles que eu digo é o pessoal de Wolbachia, a gente não olhou isso. Mas na primeira população, a gente olhou e a gente não viu nenhuma diferença na resposta imune do mosquito que tinha e não tinha Wolbachia, ao contrário do que o Luciano viu naquele trabalho da CEL, lá na Austrália, que ele via que o mosquito claramente tinha uma resposta imune contra a Wolbachia. Mas admitindo que, eventualmente, o mosquito tenha, na hora que o mosquito morre, ele para de produzir peptídeo antimicrobiano, ele para de matar a Wolbachia, e a Wolbachia, enquanto ainda tiver ali um substrato, ela, teoricamente, pode realmente se desenvolver mais. Mas tu falou o que eu ia falar, Marcos. Pode ser, né? E ele mortinho, ela vai se prolifera ali, mas sei lá. Eu ia sugerir que se a Wolbachia, quanto tempo ela dura viva no mosquito ali. Entendeu? Se aumenta ou diminui a carga viral da Wolbachia. A carga viral não, a carga bacteriana da Wolbachia naqueles mosquitos. Pode ser, só que ele vai secando também, né? Vai perdendo água. E a água, ela alarga os picos do FTR. Isso pode ser um problema, é verdade. Assim, a gente fazia PCR de mosquito com Wolbachia mesmo se a armadilha não tivesse sido visitada na semana anterior, né? Então, fazia antigamente, quando eu estava ainda na equipe do projeto, a gente fazia com armadilhas com mosquitos mortos até no máximo 14 dias, né? Fazia e dava certo. Se a gente tivesse uma ausência de inspeção na armadilha superior a uma, fazendo com que a visita ocorresse 21 dias depois, aí descartava o material todo. Então, a princípio, fazia com 14 dias e funcionava. Maria Helena, você quer fazer a pergunta? Fica à vontade. É rapidinho, é só um comentário para... achei super interessante o trabalho. E na etapa de campo, né, que saiu do laboratório fazer campo com mosquito, considerando as enormes variações que a gente sabe que tem individual, intrapopulacional e interpopulacional de infecção, que são enormes, todo mundo que já fez no laboratório sabe que é uma variação gigantesca, e que você não tinha nenhum dado de diferentes populações, fez tudo no laboratório, que você fez 1.500
insetos e também sem nenhum direcionamento de coleta, eu acho que não dá para desanimar. Não. Eu acho que é pouco. Desanimo não. Eu sou uma cabeça dura, né? É só isso, assim, que eu não desanimei em absoluto. Agora, talvez tenha sido a opção de vocês fazer uma prospecção em outros modelos, né, entre atomínio, enfim, humano. Mas, assim, eu acho que tem muita coisa, sem falar nas questões aqui que o pessoal está colocando, realmente fundamentar, conceituais mesmo, o que é detectado, como, enfim, tudo mais. Mas, parabéns, muito interessante. Obrigado. Assim, o negócio que é importante lembrar é que o Aedes aegypti ele é um mosquito intradomiciliar, né? E a coleta do Aedes aegypti envolve fazer a expressão dentro de casa, que é um negócio que, cara, desde o início do ano passado não dá mais para fazer. Então, existe até notas informativas do Ministério que propõem ao serviço não mais entrar na casa das pessoas. Então, não vai ser a gente que vai conseguir fazer isso. Então, essa etapa ficou assim, muito prejudicada. Né? Só uma sugestão, tem 1 milhão, né, mas uma pequenininha. Você pode também fazer em hotspot, é um ponto muito estratégico, é o hospital. Tem um trabalho aqui de uma colega, Maria Alice, da Jaú Melo Santos, né? Acho que você deve conhecer Maria Alice. O hospital é um negócio incrível, porque é um hotspot do ponto de vista entomológico e epidemiológico. Né? Você tem muito mosquito e pode pegar muito mosquito infectado. Assim, se você quisesse testar algo com mais facilidade, né? Em vez de esses 1.500, 2.000, sei lá, aleatórios, assim, fazer justamente uma coisa facilitada meramente para, enfim, você testar algo de forma mais rápida e fácil. Né? Valeu, mas é difícil. Aqui. Mas é difícil também, né? Porque quando você entra no hospital para fazer isso, é complicado também. Mas, assim, é uma possibilidade. Beleza. Mais alguma pergunta? Rafael, maravilha, muito obrigado, excelente. Muito legal. Obrigadão. Valeu, obrigado. Super bacana. Adorei. Abriu aí um monte de portas aí. Tomara. Legal. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Gente, boa noite, um abraço. Um abração aí, pessoal. Valeu. Boa noite. Até a semana que vem, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.